E aí, galera, sejam muito bem-vindos à Vila da Graça. Eu sou o Vinícius e hoje vamos estar estudando. Nosso devocional de hoje vai ser sobre a cura do paralítico que se encontrava no tanque de Betesda. Amém? Então pega a sua Bíblia e acompanha com a gente a leitura desse texto e a gente vai estar fazendo o nosso devocional de hoje em cima dessa palavra. Amém? O texto se encontra em João, capítulo 5, a partir do verso 1. Tá bom? Eu vou começar a leitura aqui. A cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa entre os judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez que a água fosse agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo então respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outra pessoa que está doente chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, pegando o seu leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram o homem que tinha sido curado: É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Certo? Agora então que a gente já leu esse texto, essa passagem, vamos tentar criar um contexto na nossa mente para que a gente entenda melhor. Existe um lugar chamado Tanque de Betesda, e nesse tanque ficavam ali as pessoas enfermas, coxos, aleijados, doentes, cegos. Eles ficavam ali porque tinha uma lenda, uma tradição ali que dizia que de tempos em tempos a água daquele tanque ela era agitada, e ela era agitada por um anjo. E as pessoas ficavam ali porque a primeira pessoa que mergulhasse ali naquele ponto que a água foi agitada, a pessoa era curada. Então todo mundo ficava naquele alvoroço aí, todo mundo ficava ali esperando o momento de ser curado através dessas águas que eram agitadas. E esse homem, ele já estava enfermo há 38 anos, então vai fazer muito tempo que ele estava ali. E o primeiro que entrasse na água era curado. Estou colocando entre aspas porque muitas pessoas não afirmam que isso era real, era um anjo mesmo que estava ali e tal. Então, eu coloquei entre aspas, porque não se sabe, né? A Bíblia não dá detalhes sobre isso. A Bíblia simplesmente fala que tinha uma lenda urbana ali, um costume que as pessoas entravam naquela água para serem curadas, mas não necessariamente elas eram curadas. Lembrando, nesse dia que Jesus foi lá, era sábado. E aí, Jesus passando por ali, foi até o homem, né, tá no verso 6, e vendo o homem deitado, porque ele era um aleijado, então o homem estava deitado. Lembrando, o primeiro que entrava na água era curado. O homem ele era aleijado. Como que ele ia entrar? Ficou difícil para ele, né? Então, talvez se alguém ficasse ali com ele para colocar ele na água e tal, e era nisso que ele acreditava. A gente vai ler na sequência. E aí Jesus chega ali e ele fala: Você quer ser curado? E aí o homem ele fala assim: Senhor, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Toda vez que eu tento entrar, outro chega na minha frente. E talvez ele estava crendo que ele poderia ser curado ali. Ele estava crendo, ele creu ali naquele momento.
Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa não tem fé. A pessoa não tem fé. É diferente desse homem aqui. Se ele estava 38 anos ali, naquele lugar, ele tinha fé que ele poderia ser curado. Só que ele estava vendo um empecilho gigantesco entre a cura dele, que era alguém colocar ele na água. Eu não estou dizendo que ele, mais uma vez, não estou dizendo que ele iria ser curado, mas eu estou dizendo que ele tinha fé suficiente para que aquilo acontecesse na vida dele. E aí Jesus chega com toda a mansidão do mundo e fala, você quer ser curado? E ele fala assim, eu quero, mas, poxa, aí na cabeça dele ele pensou, nossa, esse cara vai ser o meu salvador. É ele que vai me colocar na água. É ele que vai me jogar no tanque a hora que a água mexer. E talvez ele ficou pensando nisso. Então, ele ficou pensando que Jesus pudesse colocar ele na água ali, naquele momento em que as águas fossem agitadas. Mas não, Jesus ele tinha algo muito melhor. Como a Bíblia diz, ele tem infinitamente mais coisas pra gente, muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sonha. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E ela é muito maior e muito melhor do que a nossa. Jesus ele vai muito além do que a gente pensa, do que a gente sonha. Esse homem ele queria ser curado. Ele queria ser curado, talvez através da obra dele de mergulhar até o, o tanque. Às vezes a gente pensa nisso. A gente pensa que a gente pode se salvar mergulhando no tanque. Às vezes a gente pensa que nós podemos nos salvar pelas nossas próprias obras, pelas nossas próprias crenças, por aquilo que a gente faz. E a gente entende e a gente sabe que nós não somos salvos pelas nossas próprias obras, mas somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé em Cristo Jesus. Nada que eu fizer pode me salvar. Nada que eu fizer vai mudar. Ou seja, esse texto ele está nos dizendo que sim, esse homem não poderia se salvar sozinho, ele não poderia se curar sozinho. Muito provavelmente, talvez, se ele mergulhasse ali no momento certo, ele talvez não fosse curado. Mas a gente para e pensa, por que esse homem estava assim há 38 anos? Para que o registro dele fosse marcado e lembrado durante gerações, assim como nós estamos aqui, no ano de 2023, relembrando esse registro. E entendendo que esse homem foi curado e ele esperou 38 anos para ele ter a cura dele. Talvez você, tá aí do outro lado, você pode também ser curado de algo que você espera há muito tempo e que talvez você não tenha mais esperança de ser curado. Ou talvez como esse homem ainda tinha a esperança de ser curado, mas da maneira errada. Não da maneira correta. Jesus então ele olha para o homem e diz, levanta-te, pega o seu leito e anda. E imediatamente o homem foi curado. Imediatamente ele pegou o leito dele e ele começou a andar. E aí todo mundo que olhou para ele assim falou, nossa, você tá andando? O que aconteceu? Tal. Mas aí esqueceram completamente que aquele homem estava ali há 38 anos aleijado, 38 anos ali esperando pela cura dele. Esqueceram disso e falaram assim, é sábado, você não pode carregar o seu leito. E aí todo mundo se preocupou apenas com o sábado. E no Antigo Testamento não tem nada que proíba o carregar um leito, carregar a sua cama. Nada proibia isso no sábado. Essa tradição ela veio depois, ela veio posterior, veio do período intertestamentário, que é entre Malaquias e Mateus, tem um intervalo de mais ou menos uns 400 anos, onde foi criado as tradições judaicas, praticamente as que são as mais atuais, que a gente encontra por aí. E essas tradições elas eram levadas ao pé da letra. Tanto que é sábado, ninguém se importou que esse homem ele foi curado. Ninguém se importou que ele estava andando, que ele estava bem, que ele estava feliz, que a cura dele tinha chegado para ele. Não, ninguém se importou. O que todo mundo estava preocupado, é sábado, você não pode fazer isso que você está fazendo. E aí ele mesmo responde, aquele homem que me curou disse, pegue a sua cama
e anda. E aí todo mundo como é que quer saber, quem foi esse que te curou? Aí ele fala, não sei, eu não soube responder. Ele não sabia como falar porque Jesus tinha saído, curou ele e talvez saiu. No momento que ele levantou, ficou felizão ali e tal, foi pegar a cama dele e Jesus saiu. E aí ele não soube responder quem tinha curado ele. E aí mais tarde Jesus encontra ele no templo. Provavelmente, por Jesus ter encontrado ele no templo, ele foi até o templo para agradecer a Deus. Então mostra um exemplo de gratidão que esse homem teve. E aí Jesus fala para ele, olha, você foi curado, mas não peques mais, para que não aconteça algo pior sobre sua vida. Eu ia até aqui e eu vou continuar somente até aqui. O que esse texto nos traz de lição? A lição principal desse texto: não podemos fazer nada pelas nossas próprias obras. As obras não salvam, mas as obras evidenciam a salvação. Lembre-se disso. Obra não salva, mas a obra é evidência. Se você souber disso, você vai entender 90% do Novo Testamento. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas as obras, elas existem para mostrar ao mundo que você é salvo. Assim como um profeta, para ele ser reconhecido como profeta, ele tinha que ter algo da parte do Senhor, e esse algo poderia ser um milagre, poderia ser uma cura, poderia ser algo extraordinário para demonstrar ao povo que aquele homem era um profeta, que aquele homem era um servo de Deus. Então, no Novo Testamento, o milagre em si, ele pode ser retratado como as obras, e até hoje ele pode ser retratado como as obras. Então, as obras não salvam. O que salva é a graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas as obras, elas mostram que você é salvo. Amém? A outra lição que a gente tira desse texto é a fé, ela não deve ser uma fé burra. Ela deve ser uma fé inteligente. Por que fé burra? Nossa, que termo pesado que eu usei, né? Pode ser que seja um termo pesado. Mas você depositar a sua fé na pessoa errada ou em algo errado pode trazer um transtorno de 38 anos na sua vida. O que eu tô querendo dizer com isso? Esse homem, ele estava ali naquele tanque porque ele tinha fé que ele poderia ser curado. Qual era a fé dele? Que ele poderia um dia, quando a água for agitada, ele entrar no tanque e ser curado. Se ele tivesse tido fé em Cristo Jesus, bastou ele simplesmente crer em Cristo. Bastou ele simplesmente ter um encontro com Cristo que ele foi curado. Ou seja, a fé depositada na pessoa ou na coisa errada, ela é uma fé em vão. Em vão. Você não vai ter o resultado que você espera. Mas a fé depositada em Cristo, meu irmão, pode ter certeza que é o melhor investimento que você faz na sua vida. Então creia em Jesus. Creia no Cristo que morreu por você. Creia no Cristo que veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Creia no Jesus que curou esse homem, esse paralítico que estava ali há 38 anos esperando a cura dele. E talvez ele ficasse muito mais ali se Jesus não tivesse encontrado ele. Lembrando, não foi ele que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou ele. Assim como você pode pensar, eu encontrei Jesus. Não, você foi encontrado, Jesus te encontrou. Até porque quem estava perdido era você. Então, se você estava perdido, Jesus te encontrou. E ele te resgatou. Ele transportou você das trevas para a maravilhosa luz dele. Então, creia nisso, creia nessa palavra, creia que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E se ele curou esse homem, você que está esperando a sua cura, também pode alcançar ela. Se ele transformou a vida desse homem, ele também pode transformar a sua vida. Se esse homem esperou 38 anos para ser abençoado, você também vai ser abençoado. Eu não sei em quanto tempo, mas pode ter certeza que você vai. Amém? Se você que ficou até aqui com a gente, considere deixar o seu like,
se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, para que a palavra do Senhor chegue até elas. Amém? Assim como esse homem foi alcançado por Jesus, as pessoas que você ama também podem ser alcançadas por Jesus. Amém? Então, tamo junto e até a próxima. Deus abençoe vocês.